Bom dia, pessoal. Quem fala é o professor João Marcos. Estamos dando início a mais uma aula de história. Sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Mais um semestre que se inicia. Hoje estaremos abordando o texto A História da Renovação da Águia. O objetivo do texto é principalmente a gente fazer uma reflexão sobre a renovação, sobre esse novo semestre que se inicia e, basicamente, compreender que os desafios eles são importantes para o nosso crescimento, certo? Bom, pessoal, então, como já foi dito, né, o título do texto é a História da Renovação da Águia, né? E eu vou estar fazendo a leitura do texto e comentando, basicamente, né, trazendo as lições nas quais o texto nos mostra. Bom, a águia é a ave que possui maior longevidade da espécie, vive cerca de 70 anos. Porém, para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela precisa tomar uma séria e difícil decisão. Aos 40 anos de idade, suas unhas estão compridas e flexíveis e já não conseguem mais agarrar as presas quais se alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva, suas asas tornam-se pesadas em função da grossura de suas penas, estão envelhecidas pelo tempo. Já se passaram 40 anos do dia em que a jovem águia lançou o voo, pela primeira vez. Hoje, para a experiente águia, voar já é bem difícil. Então, a águia passa por um processo de longevidade, de vida. Ela vive cerca de 70 anos. Porém, quando ela chega aos 40 anos, ela sofre muito e ela precisa se renovar. Ela precisa ser desafiada. Ela precisa, a natureza mostra para ela que é necessário para ela viver os 70 anos, ela precisa mudar seus hábitos. Então, basicamente, pessoal, é o que acontece conosco, certo? A gente precisa se renovar, a gente precisa mudar a nossa visão acerca das coisas. E só o conhecimento nos proporciona isso. No caso da águia, ela precisou, porque a natureza, para ela viver mais, a forçou a isso. Então, pessoal, temos que pensar como a águia, porque tudo isso que ela vivenciou mostrou que vai haver um processo de renovação, de superação. Bom, dando continuidade aqui, nessa situação a águia só tem duas alternativas: deixar-se morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação, que irá durar 150 dias. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e lá se recolher em um ninho que esteja próximo a um paredão, um local seguro de outros predadores e de onde, para retornar, ela necessite dar um voo firme e pleno. Então, pessoal, ela tem duas alternativas: não fazer nada e morrer, ou lutar pela própria vida. E nesse caso, pessoal, essa luta pela vida é o desafio. É onde ela encontra forças para continuar. E é dessa forma que a gente inicia um semestre, a gente inicia um novo ciclo. É através de acreditar, né, nessa renovação, ok? Pois bem, ao encontrar esse lugar, a águia começa a bater o seu bico contra a parede, até conseguir arrancá-lo, enfrentando corajosamente a dor que essa atitude acarreta. Pacientemente, espera o nascer de um novo bico, com o qual irá arrancar as suas velhas unhas. Com as novas unhas, ela passa a arrancar as velhas penas. Após 5 meses, está renascida, sai para o famoso voo de renovação, certa da vitória e de estar preparada para viver, então, por mais 30 anos. Como a gente observou, pessoal, ao longo do texto, ela se superou. É o que? É onde a gente observa que há a mudança, há o processo de mudança. E isso é um processo doloroso. Deixar os novos hábitos, deixar os velhos hábitos, aliás, para conseguir conciliar novos hábitos. Então, essa renovação da águia é uma lição para a vida, porque esse processo é doloroso.
porque implica mudança. O que implica mudança implica dor, implica dificuldade no início. Mas o processo para poder conquistar a superação e a renovação consiste em atitude. E como a águia, desde o primeiro dia, temos que ter atitude como a águia. A atitude de lutar, de buscar o crescimento. Então, é nessa perspectiva que a gente pode almejar sempre novos objetivos. Bom, para finalizar, tem essa frase: seja como a águia, ouse, faça coisas diferentes e voe por cima dos obstáculos. Ou seja, na vida sempre teremos um obstáculo, novos ciclos, novas etapas, novos objetivos e cada vez mais obstáculos. Só que acreditando, né, como a águia acreditou, ousar, isso tudo faz parte, né, para conseguir sempre alcançar as metas que são planejadas. Então, meu muito obrigado pela atenção, né, pela aula. Tenha uma boa aula. Muito obrigado.